nem sempre eu consigo ficar acompanhando o que tem sido dito no chat. Então, se fiquem à vontade para perguntar, mas a depender do tema, é mais aconselhável que use o microfone, né? Que fica mais fácil de eu conseguir responder. Gente, hoje nós estamos na nossa aula 3, vamos conversar sobre os papéis e habilidades do administrador. Desde o nosso encontro, desde o nosso primeiro encontro, que eu tenho comentado com vocês sobre o que a ciência da administração estuda. E se a ciência da administração estuda uma coisa, o administrador, sendo o principal agente dela, vai ter um papel, uma habilidade, uma função totalmente direcionada a fazer com que essa administração aconteça. Hoje, nós vamos conversar sobre 3 desses pontos. Vamos falar sobre os papéis que ele exerce, as expectativas que as pessoas têm dele. Quais são as habilidades necessárias para que esse administrador consiga desempenhar adequadamente esses papéis. E aí a gente começa a entrar um pouco nos níveis organizacionais. Perceba que na nossa aula anterior, nós conversamos sobre o que são organizações, sobre a nossa sociedade das organizações, que inclusive teremos uma palestra específica sobre isso no próximo mês. E a gente entra nesse conceito de discutir a organização e o administrador e a ciência da administração, porque são partes elementares que se complementam e um acaba construindo o outro. Eu mandei no Google Sala de Aula essa imagem, não sei se vocês vão conseguir ler, eu não sei dizer até que ponto esse diálogo é 100% fictício, mas pelo que se entende da figura do Steve Jobs e a relação divergente que ele teve com o Steve Wozniak, que são 2 personagens aí, né? Um filme, inclusive recomendo demais para quem gostar dessa temática tecnologia. Nessa situação que vocês estão vendo, os 2 Steve, né? O Steve Jobs e o Steve Wozniak, eles conversavam sobre o rumo que estava a vida deles. De um lado, você tinha um engenheiro altamente renomado, um engenheiro que desenvolveu um sistema absurdamente inovador para a época e que, a partir dos seus trabalhos em programação e contribuições que ele deu para o projeto do Mac, né, tornou a Apple o que ela é hoje. Então, claro que ela teve altos e baixos, esse filme representa isso muito bem, mas esse diálogo é muito interessante. Quando o Wozniak está reclamando com o Jobs, dizendo, olha, você não é engenheiro, você não é designer, você não sabe martelar um prego. Eu construí o circuito e a interface gráfica foi roubada. Então, como é que 10 vezes ao dia eu tenho que ler que Steve Jobs é um gênio? O que é que você faz? E aí ele, com toda a filha da putagem que lhe era característica, ele disse, os músicos tocam os instrumentos, eu conduzo a orquestra. Rapaz, quando eu vi isso, eu disse, caraca, basicamente, essa frase, ainda que ela seja carregada de filha da putice, ela tem muita contribuição para a gente entender um pouco o papel do administrador. Mas aí eu queria ouvir vocês. O que é que vocês entenderam desse diálogo? O que é que vocês acham que aconteceu por aí? Klebercon Soares levantou a mão. Pode falar, meu chefe. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Rapaz, assim, interpretando aí o diálogo, dá para perceber que o Wozniak é um funcionário que ele fazia tudo, né? Ele era um engenheiro, mas faltava para ele o papel de líder, de empreendedor, que o Steve Jobs tinha. É tanto que essa frase que ele falou, os músicos tocam os instrumentos e eu conduzo a orquestra. É como se ele fosse um músico, né, o Wozniak,
E o Steve Jobs era o grande maestro dessa empresa, né? Da Apple, que conduzia e liderava toda a sua equipe. Perfeito. Eu acho que faltava um pouco disso nele. Ele sabia fazer tudo, mas o Jobs era o cara, né? Uhum, concordo. André fala que ele quer reconhecimento. Concordo, isso é verdade também, André. É curioso a gente analisar essas situações, porque elas dizem muito sobre essa nossa vivência em organizações. Ela diz muito, na verdade, sobre o nosso dia a dia, porque muito do que fazemos tem relação com expectativas que temos do que os outros vão fazer em relação ao que fazemos. Veja, essa frase é carregada de redundância, não é à toa. A nossa profissão, ela tem a ver com fazer, sim, mas ela tem a ver, acima de tudo, com fazer os outros fazerem. Repito, eu estou sendo redundante de propósito, porque parece, apesar de ser bem cacofônico, essa frase, ela diz muito sobre o nosso dia a dia. Mas veja, a gente tem que ter minimamente humildade para conseguir atuar bem em grupo. O Steve Jobs fez um patrimônio considerável do ponto de vista material e do ponto de vista do legado que ele deixou. Mas quem conhece 50 centavos da sua história entende o quanto ele era uma figura controversa, entende o quanto ele era uma figura que liderava de uma maneira, vamos dizer assim, aterrorizante. E se isso rende bons resultados ou não, é uma questão absurdamente contestável, sobretudo nesses dias de hoje, em que nós temos vamos dizer assim, a tecnologia cada vez mais contestada e como ela interfere no nosso dia a dia. Mas o jeito certo de administrar, eu sinto muito lhes dizer, mas vocês não vão conseguir obter nem lendo todos os livros de administração existentes. Vocês vão conseguir compreender perspectivas de mundo. Porque assim como não existe um remédio que cura todas as doenças, não existe uma teoria que consiga te tornar um administrador eficaz para qualquer organização. O teu diferencial sempre vai ser conseguir compreender o ambiente e, a partir do ambiente, fazer uma análise dos recursos que você tem. A partir desses recursos, fazer uma avaliação do ambiente de concorrência que você tem. Com base nessa avaliação de concorrência, dos recursos que você tem, tu vai dar uma olhada no teu capital interno, no teu grupo, na tua equipe, no que é que te falta. E com base em tudo isso, vai ser possível você idealizar uma forma de gestar o seu grupo. E veja, eu estou falando em gestar. Gestar e gestação são palavras, é um verbo, né? Gestar e um substantivo derivado desse verbo seria a ideia de gestação. Eles têm um radical em comum não à toa, porque estamos falando de prestar cuidados a outro. E analisando ainda mais a fundo essa ideia, a gente percebe que esses cuidados têm relação também com doação, porque quem gesta dá parte de si para construir outra coisa. Assim como quem cuida de algo, quem cuida de uma instituição, quem gesta uma organização, quem lidera um grupo, sempre está doando parte de si. Nem que seja quanto a seu tempo, nem que seja quanto a só recursos financeiros, nem que seja quanto a emoções. Então, essa relação de grupos, ela é a raiz fundamental para o nosso campo de estudo, mas ele sempre vai ser um exercício controverso em que vocês nunca terão uma receita de bolo para seguir, mas vocês vão poder gestar adequadamente quando vocês compreenderem certos elementos que te ajudam a fazer esses cuidados com mais eficácia e eficiência. A eficácia e a eficiência são basicamente diferenciais que nós conseguimos a partir da técnica,
A técnica, os estudos das ferramentas administrativas garantem, acima de tudo, uma eficiência. Mas eu sei que, considerando que a gente não definiu o que são essas palavras, considerando que nós não nos aprofundamos nesses conceitos ainda, eu tenho plena certeza que talvez não esteja sendo claro para vocês o que é que diabo que eu estou dizendo. Mas, Tia Nevo, a gente vai chegar lá. Eu queria só fazer essa introdução. Alguém poderia, por gentileza, ler novamente para mim essa definição do Maximiano sobre administração? Administração é... Alguém lê para mim, por favor? Um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo, ou conjunto deles. Além de objetivos e recursos, as organizações têm dois outros componentes principais: processos de transformação e divisão de trabalho. Maximiano, 2005. Show. Obrigado, Kleber. Veja, eu já pedi para... Eu já trouxe essa definição na aula passada e eu estou trazendo ela novamente porque ela tem vários elementos que a gente pode dissecar, que a gente pode separar aqui e tornar o entendimento sobre essa nossa discussão mais palpável. Inclusive, aí eu já estou revisando um pouquinho da nossa aula passada. Veja, você fala em administração quando você tem um grupo para ser administrado. E esse grupo, ele é liderado por um determinado gestor. Esse gestor vai lidar com recursos. Esses recursos são gerenciados. Esse gerenciamento passa por uma análise de processos. Eu tinha plástico, e aí eu tinha tinta, eu tinha uma demanda, eu tinha alguns recursos naturais que eu poderia usufruir, e eu peguei essas coisas, bati no liquidificador e tenho essa caneta. Não é bem bater no liquidificador, mas vocês compreendem que foi necessário alguém pensar que havia necessidade de deixar por escrito determinadas informações. O mercado aceitava bem um componente que deixasse registrado essas tais informações. E uma maneira barata de fazer isso seria com plástico, em um formato pequeno, que esse formato pequeno poderia ser replicável industrialmente, e aí eu poderia bolar um processo de transformação que eu conseguisse, fabricando muitas dessas canetas, opa, já tem um nome. Aí, fazendo muitas delas, eu consigo baratear esse custo e vender por um valor viável. Gente, na venda de uma caneta, eu precisei discutir a logística para o meu cliente receber essa caneta. Eu precisei discutir a ergonomia dela lá na administração da produção. Eu consegui desenvolver canetas viáveis a partir de um controle de qualidade. Esse controle de qualidade fez uma averiguação com os meus clientes. Eu conheci esses clientes a partir de pesquisas de mercado. Essas pesquisas de mercado balizaram os rumos estratégicos para eu criar um planejamento. Esse planejamento lá do nível de cima passou por determinados gerentes até chegar a um operador de fábrica. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente revisitou várias, eu digo várias mesmo, ainda que de maneira bem rápida, bem trem-bala aqui, nós revisitamos os várias das áreas da administração que conversamos sobre elas na aula passada. Então, a partir do momento que eu tenho algo que é transformado, eu tinha um negócio aqui sem tampa, coloquei a tampa, foi um processo. Ou seja, a partir do momento que eu fechei a minha caneta, eu garanti que ela vai ter mais valor de mercado. Eu garanti que ela talvez tenha mais aceitação. Eu fiz essa transformação gerando mais valor para aquele bem. E eu sozinho não conseguiria fazer isso. Eu preciso de outras pessoas que me ajudem nesse processo.
e eu vou dividir em etapas o meu trabalho para torná-lo mais viável. Eu sei que eu estou sendo grosseiro em simplificar todas essas coisas a partir de uma simples caneta, mas é só uma demonstração de que toda e qualquer organização empresarial, ela passa por essas reflexões. E isso é importante para a gente compreender como a gestão acontece. E aí entra um conceito legal sobre essa ideia de divisão do trabalho, processo de transformação, objetivos, recursos, fazer análise sobre essas coisas. Quem é que faz isso? A resposta eu já dei várias vezes durante nossas conversas. O administrador, ele faz isso como, gente? Vamos lá. Como o administrador age em uma determinada organização? Ele age exercendo o seu papel de gestar. E isso acontece a partir de determinadas expectativas que a instituição tem dele. E aí entra uma teoria de um administrador, de um gestor chamado Henry Mitzenberg, na verdade ele é um pesquisador, né? Que ele trouxe papéis do administrador. E ele definiu três papéis para o administrador que se dividem em determinadas categorias. E aí, gente, é muito interessante quando a gente faz um paralelo dessa ideia e uma instituição mais simples, mais facilmente do nosso dia a dia, como vamos pegar uma pequena empresa, vamos pegar uma bodega, vamos pegar a bodega do seu Zé. Vamos pensar como as coisas acontecem na bodega do seu Zé. O seu Zé é aquela pessoa mais tradicional, é aquela pessoa que ainda tem a caderneta em que as pessoas anotam as informações de quanto estão devendo ao seu Zé. E aí você tem os clientes. Esses clientes têm uma relação com o seu Zé. Mas essa relação, ela não pode ficar 100% na cabeça do seu Zé. Ele tem que registrar essas informações. Ele faz isso por meio daquela caderneta dele? Faz. Mas ele tem um sobrinho que é contador e esse sobrinho faz o apurado, ajuda o seu Zé minimamente quanto a fluxo de caixa. Mas no frigir dos ovos, quem toma as decisões de como a bodega do seu Zé é tocada é o seu Zé. Mas aí veja que ele, tendo um funcionário que ajuda ele a levar água, ajuda ele a levar um bujão para um cliente, ajuda ele nessas coisas, ele concentra o seu Zé muitas funções, inclusive dentro do bairro dele, porque o seu Zé é respeitado lá no bairro dele, ele é um certo símbolo de o que representa aquele bairro para aquelas pessoas, porque todo mundo tem uma relação direta e antiga com o seu Zé. E o seu Zé chega, inclusive, a monitorar algumas coisas que acontecem no bairro. Ele é aquele estilo paizão, ele consegue ver o que está acontecendo, às vezes com um pouquinho de fofoquinha, né? Faz parte, mas quem mora no interior sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. Ele controla vários dos recursos e como eles circulam na região, negociando muitas vezes com um camarada que não paga ele há mais de mês, tendo coragem, inclusive, de vender para esse mesmo camarada de novo, tendo coragem de vender para um vizinho novo que chegou no bairro recentemente. A bodega do seu Zé é um exemplo excelente para a gente perceber nas expectativas que as pessoas têm para que um empreendimento como a bodega do seu Zé continue de pé. Ele tem, em primeira instância, uma relação interpessoal. Olha o que o Mitzenberg fala. Ele diz que o gestor, o administrador, ele desenvolve um papel interpessoal, envolvendo um relacionamento com as pessoas de dentro e de fora da organização. Porque quando o cara que trabalha para seu Zé atrasa a água, quem tem que ouvir abuso é o seu Zé. Então, ele tem que, de alguma maneira, liderar essa equipe de uma pessoa que ele tem, simbolizando uma bodega confiável.
Por quê? Porque ele vai chegar para aquele cliente e dizer, homem, deu zebra naquele dia, mas me deu outra chance, vai dar certo agora. E aí veja que o seu Zé vai ligar, por exemplo, em determinadas situações, e ligar não do ponto de vista de telefone, mas como agente de elo de ligação em questões relativas a um fornecedor e o contador do seu Zé. De repente, alguma coisa que o seu Zé não entendeu, e aí esse sobrinho contador dele vai precisar contactar um fornecedor. E aí, veja, esse papel interpessoal é crucial para que a instituição Bodega do Seu Zé continue. E isso acontece da Bodega do Seu Zé até a presidência da República, até a gestão da Coca-Cola. Nós temos relações entre pessoas como um dos maiores, um dos principais papéis que se entendem para que um gestor consiga desempenhar adequadamente suas obrigações. Mas para que esse papel interpessoal tenha algum tipo de finalidade, ele precisa que, de alguma maneira, a bola corra com velocidade dentro do campo. E isso acontece por meio da informação. Informação, muitas vezes, é matéria-prima das organizações. Esse gerente vai conseguir, sistematizando essas informações, seja da maneira que lhe for mais própria, ele vai conseguir fazer com que transite bem os objetivos dele. Ele vai conseguir disseminar dentro daquela instituição quais são os rumos, quais são os objetivos que se entendem como próprios às metas da instituição. Eu não falei anteriormente que é um conjunto de objetivos? Eles precisam ser disseminados pelaquela gestão, eles precisam ser monitorados para que se cheque se eles estão sendo adequadamente alcançados, e eles precisam, de alguma maneira, ficar claros. É preciso um porta-voz que dissemine essas informações, tanto para dentro quanto para fora da instituição, em muitas das situações. Até porque, num mundo tão competitivo como esse, nós precisamos tomar decisões rápidas. Essas instituições, da Bodega do Seu Zé até a Microsoft, elas têm um nível de empreendimento, elas têm um nível de empreendedorismo que é necessário para que haja o controle de eventuais distúrbios, para que haja o controle dos recursos disponíveis e que seja possível negociar com determinadas situações em que a coisa meio que desanda, em que meio que descamba para um lado que não estava sendo esperado. E eu sei que eu estou transitando rápido por isso, mas deixa eu explicar um pouco mais sobre essas funções. Eu acabei de falar do Steve Jobs, mas ele, dentro do papel interpessoal, ele simbolizava as relações públicas da Apple de uma maneira nunca vista antes. Quando a Apple ia lançar um determinado produto, as pessoas já esperavam a apresentação que o Steve Jobs faria. E veja como é interessante nós analisarmos essa coisa dos papéis do administrador, porque ainda que o Steve Jobs tivesse péssimas relações interpessoais com muitos dos seus funcionários, ele ainda era um símbolo dentro da instituição. E não só um símbolo, mas também um líder, que as pessoas, de alguma maneira, se espelhavam. Em muitas situações, para quem já leu a biografia dele, as pessoas se espelhavam nele justamente como não queriam ser, né? As pessoas que conheciam ele um pouco mais lá de dentro. Mas isso é outra história, pessoal. O fato é que dentro do papel interpessoal existe a expectativa de simbolizar, liderar a organização e fazer isso promovendo uma ligação entre os membros. Eu trago outro exemplo de liderança, símbolo e ligação, o Jesus Cristo. Eu não sei a religião de vocês e não estou discutindo religião aqui. Eu estou discutindo uma figura histórica que se destacou até hoje como um dos maiores líderes da humanidade. E não é à toa que a gente tem no cristianismo uma das maiores religiões do mundo. Ainda que historicamente a gente possa fazer várias ressalvas. O Cristo não era cristão.
foi uma questão da igreja que monopólio, enfim. Eu não gostaria nem de entrar nesses pontos. O que eu quero citar o Jesus Cristo como exemplo de líder é comentar sobre a figura histórica que com 12 pessoas sem nenhum tipo de qualificação técnica, conseguiu com elas mudar o rumo da história. Esse é o ponto. E ele fazia isso liderando esse grupo, compreendendo bem ele e fazendo, por meio de sua influência, uma transformação nas pessoas que cercavam ele de perto. E, naturalmente, vocês podem comentar sobre algumas controvérsias. Professor, que absurdo, cara. Tu tá botando Jesus de um lado e Steve Jobs do outro. Não, gente. Eu não estou colocando eles como equivalentes, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo, nessa discussão dos papéis interpessoais, que nós temos muitas controvérsias na maneira de lidar com pessoas. Porque determinados grupos só vão agir bem quando você vai no grito, quando você vai na meta, quando você cobra cerrado. Você não quer que uma instituição militar, por exemplo, tenha um líder que vai resolver todas as suas coisas conversando com o seu grupo. Uma instituição militar exige um tipo de liderança muito particular. Uma instituição religiosa exige um tipo de liderança muito particular. E eu quero dizer com isso que a liderança de pessoas é um assunto que a gente tem muita coisa a se discutir sobre isso. E calma que estamos só em uma das nossas primeiras aulas em que esse tema vai ser levantado. E eu já lhe adianto, spoiler, até o final do curso, vocês não vão ter um modelo único de liderança, porque gestão tem a ver com o que eu já comentei com vocês. Vocês compreenderem o ambiente e agirem da melhor maneira a partir disso. Mas o que eu quero dizer na ideia dos papéis do administrador, segundo Mitzenberg, é que existe uma expectativa de simbolizar, liderar e ligar as pessoas dentro dessas instituições. Ok? Papel interpessoal, tá claro? Posso avançar? Ok. Show! Segundo papel, segundo Mitzenberg. E aí, gente, perceba, eu estou falando e repetindo alguns desses papéis. Nessa questão informacional, nós temos um aspecto chamado monitoramento. Na frente, nessa nossa disciplina, nós vamos estudar as funções da administração. Uma delas diz respeito ao controle. O papel de monitorar informações tem a ver com você perceber se o que foi planejado para a instituição está dando certo, sim ou não. Essa é a ideia de monitoramento. E aí, essa discussão informacional, do papel informacional, tem a ver não só com eu monitorar essas informações, mas com eu conseguir disseminá-las. Aqui, segundo o Mitzenberg, o administrador ele age mais ou menos como um meio-campo. Ele vai distribuir a bola. Ele vai ligar a bola da zaga para o ataque. Ele vai fazer a bola correr em campo. E para quem não gosta da metáfora futebolística, é só vocês pensarem no administrador como um combustível para fazer com que a instituição rode, para fazer com que aquele carro dê andamento, para que ele, tendo gasolina, consiga cumprir as suas funções, disseminando informações, espalhando essas mensagens internamente. Essas mensagens que elas vão ser obtidas a partir de monitoramento. E existem ferramentas administrativas que ajudam nesse monitoramento. Eu estou falando de um relatório, eu estou falando de uma planilha, eu estou falando, de repente, de um memorando que circula internamente. E calma, que lá em rotinas administrativas eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Para agora, o que vocês têm que entender é simplesmente que o administrador, além do papel interpessoal, ele tem a missão de informar tanto para dentro
quanto para fora as coisas que acontecem na instituição. É tanto que ele é um porta-voz. Ele monitora o que acontece, dissemina as mensagens internas e, em determinadas situações, age como porta-voz, espalhando as mensagens para fora da instituição. Tá claro? Papel informacional? Vou tomar isso como um sim, viu? Ok. Decisorial. Papel de decisão. E aí a gente pode falar do empreendedor que e não sou o único, existem vários pesquisadores que discutem o empreendedor como um agente resolvedor de problemas. É importantíssimo que vocês já tenham essa sacada. O empreendedor não é simplesmente alguém que ganha dinheiro. O empreendedor não é simplesmente um empresário. O empreendedor, ele, em algumas situações, ele não vai ser nem um administrador. O empreendedor tem a ver com alguém que inicia determinadas mudanças, alguém que resolve problemas. E esses problemas, eles precisam ser bem bolados para que eles não causem outros problemas. Daí entra o papel decisorial de controlar distúrbios. Eu tenho certeza que, se a gente pensar na bodega do seu Zé, vai ter determinadas situações que o seu Zé vai enfrentar problemas, porque ele vendeu para uma família e não vendeu para outra, porque essa tem um histórico de pagar e essa não. E isso vai demandar negociações, vai demandar você alocar os recursos que se tem para você conseguir ter uma sobrevida. E quando eu estou falando desse exemplo do seu Zé, eu estou comentando, por exemplo, com o capital de giro dele. O seu Zé não pode estar vendendo fiado eternamente. Ele tem um limite, porque senão ele não consegue manter a bodega dele de pé. Gente, o papel decisorial na lógica do Mitzenberg abarca você empreender no sentido de criar mudanças e resolver problemas, conter imprevistos, formular as melhores estratégias com os recursos que você tem, sejam eles muito ou poucos, e negociar dentro dos mais variados níveis da tua instituição. E aqui eu trago alguns exemplos que você pode não gostar deles, mas eles representam muita coisa quando a gente discute quanto à negociação, que é um exemplo melhor de negociação do que uma mãe que discute com seus filhos sobre o momento certo de tomar banho, de ir para a escola, e explica que naquele mês não dá para arranjar aquele presente. Você quer um papel mais de negociação e controlador de distúrbios do que um estadista, como Nelson Mandela? Você quer um papel de maior empreendedor do que o Silvio Santos, do que o Zuckerberg? A ideia aqui, gente, não é, e eu trouxe figuras bem diferentes para demonstrar que não existe uma receita de bolo. Em que universo nós colocaríamos o Jesus e o Silvio Santos como exemplo dos papéis do administrador? Veja, é uma ciência muito doida, porque a gente tem uma sistemática de avaliação bem divergente, em que determinadas figuras servem como exemplo para umas coisas, mas quando se discute organizações, em outros aspectos, esses mesmos exemplos iniciais são totalmente indesejáveis. Em que universo um cara genial como Nelson Mandela conseguiria levantar uma instituição como o SBT? Isso não aconteceria. Cada uma dessas figuras, elas têm sua importância em suas respectivas áreas. E aí entra uma questão importantíssima nesse conceito. Talvez alguns de vocês, me ouvindo falar sobre esses papéis, tenha chegado à errada conclusão de que vocês não servem para ser administradores, porque eu tenho vergonha de falar em público, porque eu sou desorganizado, eu não consigo organizar as informações que eu preciso, porque eu sou ruim de negociação, eu não sei negociar sem acabar cedendo.
ou eu sou muito truculento nessas negociações. Calma, respira e pense no seguinte: vocês não precisam estar sozinhos no exercício da administração. Eu estou discutindo os papéis gerenciais porque estamos falando das expectativas que se tem desses administradores. Mas uma só pessoa não vai conseguir abarcar todos esses 3 papéis e suas subdivisões. De cara, gente, quando você pensa num só cara que reúne tudo isso que eu estou mostrando para você nesses slides, você está falando de um robô. Você está falando de alguém sobre-humano. Você está falando de alguém que, de certa forma, não existe. Então, Samuel, aí você me quebra, né? Então você está me trazendo uma teoria de um cara que não existe? Não. Estou discutindo sobre expectativas que se tem para o administrador, segundo Mitzenberg. E essas expectativas, elas têm relação com coisas que as organizações precisam. Mas eu não disse que você sozinho tem que reunir tudo isso, todas essas características. Você pode se cercar de pessoas, por exemplo, que não têm medo de falar em público, podem ser seu porta-voz. Você pode se cercar de pessoas que têm uma melhor persuasão na hora de negociar, que são mais organizadas, secretariando uma determinada reunião, que simbolizam melhor o que a tua instituição representa. Você pode e deve se cercar dessas pessoas. Gestão tem a ver com grupos. E grupos não se faz com uma pessoa. Daí é tão importante a gente compreender desde a primeira aula o que é que se espera do administrador. E esses pontos que eu sou um pouco mais frágil, talvez seja o caso de eu tentar melhorar em alguns desses. Em outros, talvez seja melhor eu me cercar de pessoas que são melhores nele. Esse é o ponto. Beleza, gente? Sobre os papéis? Posso avançar? Sim. Gente, e o que é que vocês acham que é necessário para que alguém consiga desempenhar alguns desses papéis? Eu vou resumir em uma palavra. Habilidade. Habilidade vista aqui como uma aptidão para cumprir uma tarefa. Quando você fala, o Márcio é muito habilidoso, o que é que você está dizendo com isso? Deixa eu traduzir. Você está dizendo que o Márcio tem armanha. Você está dizendo que ele é desenrolado. E é isso que se espera do administrador. Essa desenvoltura, que é um nome bonito para ter armanha, essa desenvoltura, eu quero que vocês entendam de cara como o principal requisito para um administrador conseguir desempenhar os seus objetivos adequadamente. Ele vai ter que ter jeito, ele vai ter que saber lidar com gente, mas ele não pode se esquivar de relatórios para ter informações confiáveis. Ele tem que ter aptidão, ele tem que, de alguma maneira, reunir a técnica. E ele tem que, a partir dessa técnica, fazer uma ligação com as pessoas que vão integrar e fazer com que essa técnica acabe em algo. Quer um exemplo claro? Quantos eletricistas de mão cheia, eletricista, pedreiro, pintor, profissionais incríveis na área deles, vocês conhecem, mas que jamais conseguiriam coordenar um grupo de profissionais da mesma área? Eu conheço um pintor aqui na minha cidade que o cara é um absurdo. O bicho é um trator. Agora, ele nunca chega na hora, ele nunca cumpre um prazo, ele nunca consegue lidar com alguém
sem soltar pelo menos uma palavra grosseira. Ele não tem o mínimo de habilidade humana, apesar de, do ponto de vista técnico, ser um cara fora de série. E aí entra um outro conceito muito caro nos dias de hoje. A ignorância, nessa perspectiva de mundo das informações, em que nós temos o conhecimento cada vez mais acessível a todos, a ignorância não é mais uma escolha. A ignorância não é mais uma dádiva, como em algum outro momento já foi. Ela é um castigo. E veja, Keynes é um autor que discute esse tema, Stephen Keynes, e ele fala sobre habilidades como maneiras de executar as expectativas que se tem do administrador. Ele traz 3. A primeira delas, ele elenca como técnicas. Eu estou falando do conhecimento específico. Eu estou falando de você, por exemplo, saber dirigir. Eu estou falando de você saber pintar. Eu estou falando de você saber construir um relatório, saber interpretar um gráfico, saber consultar uma empresa quanto ao fluxo de caixa dela. Eu estou discutindo habilidades técnicas. Esse é o primeiro nível de habilidades necessárias ao administrador, segundo o Keynes. Mas ele vai além. Ele fala das habilidades humanas. E aqui eu estou falando de comunicação, liderança, motivação, conseguir reunir os colaboradores em nome de um determinado objetivo. Tem gente, eu tenho certeza que vocês conhecem uma ou várias pessoas assim, que onde essa pessoa vai tem briga. Porque tem gente que parece que é a famosa alma cebosa mesmo, né? De onde vai tem treta. Porque começa uma fofoquinha dali, começa um ruídozinho daqui, e um mimimi, um papapá, e não sei o quê, e do nada, aquele grupo que não tinha problema nenhum está se engalfinhando. As habilidades humanas são requisitos para qualquer nível de uma gestão. E eu coloco elas como cruciais para um administrador desempenhar os seus papéis. Porque, enquanto administrador, você está lidando com gente. Você está lidando não só com papéis. Você não está lidando só com máquinas. Você está lidando com pessoas por trás daquelas coisas. E as habilidades humanas, talvez, sejam as mais importantes que a gente pode apontar nessa discussão de expectativas necessárias ao administrador. E veja que, como habilidades humanas, eu não estou falando que você tem que ser o maior orador do mundo, que você tem que ser aquela pessoa que chega no ambiente e todo mundo acha graça, agrada todo mundo. Eu não estou dizendo isso. Não existem santos no mundo das empresas. Eu estou falando sobre minimamente você conseguir interagir com gente. E como interagir com gente, eu estou falando de você saber dar um bom dia. Eu estou falando de você saber ouvir o que o outro lado está querendo te comunicar. Sai uma pesquisa, eu acho que de 2018, eu vou até procurar ela para mostrar a vocês, sobre os fatores que mais levam as pessoas a serem demitidas no mundo corporativo de hoje. De cada 10 pessoas que são demitidas hoje, 8 foram demitidas não por questões técnicas. Não era porque o cara não sabia fazer um relatório, dirigir um carro ou operar uma máquina. O cara foi demitido porque ele não sabia interagir em grupo. Ele não tinha o mínimo de trabalho de equipe. E isso mata uma pessoa que quer ter um espaço no mercado de trabalho de hoje. Feito esse parêntese, na verdade não é nem um parêntese, né? Uma ênfase sobre essas habilidades humanas, eu encerro a ideia de habilidades do Keynes com a habilidade conceitual, que aqui você tem a cereja do bolo. Aqui você separa o joio do trigo, porque as habilidades conceituais são aquelas que permitem interrelações e você consegue montar cenários, conectar coisas
ver, a partir do presente de hoje, o que é que pode ser o futuro melhor. Perceber tendências, conectar cenários. E veja, eu imagino que esteja sendo um pouco abstrato mesmo o que eu estou querendo dizer. Mas deixa eu dar um exemplo dessas habilidades que talvez fique mais fácil de você entender o que eu quero dizer com as habilidades conceituais. Exemplo prático. Habilidade técnica. Saber realizar tarefas. Vocês acham que num exemplo hipotético de a gente colocar Uber em Tabuleiro do Norte, é possível que alguém geste um grupo de Ubers sem saber pelo menos dirigir? Sem entender minimamente como é que um carro funciona? Acho difícil, né? Não tem condições, né, professor? É muito difícil você lidar com esse meio sem ter um mínimo de conhecimento técnico sobre como esse meio funciona. É tipo você ser dono de uma fábrica e você não saber o que é um parafuso, né? Esquisito, no mínimo. Mas vamos lá. Habilidades humanas. Como é que você vai, nesse exemplo hipotético nosso, conseguir mediar determinados conflitos? Como é que vai ser esse relacionamento dos Ubers com os taxistas? Como é que você vai resolver questionamentos das pessoas nesse quesito? E aí, como habilidade conceitual, tem a pergunta principal. Cara, é boa ideia mesmo isso? O Uber em Tabuleiro do Norte, tem porte, tem tamanho suficiente para a gente trazer um negócio desse para cá? Veja, as habilidades conceituais, eu não coloco elas como a cereja do bolo à toa. É porque é aqui que você consegue fazer as maiores conexões e questionar se o que você está pensando em colocar em prática tem fundamento, se vai dar certo mesmo ou não. Pode ser que eu esteja errado, mas a olho nu me parece uma péssima ideia essa história de Uber em tabuleiro. Mas aí a gente faz isso por quê? Porque a gente tem um conhecimento sobre a cidade, sobre a cultura, sobre como é que funciona a própria lógica do Uber enquanto instituição. E aí entra a habilidade conceitual, de você conseguir fazer essas conexões, de você olhar o cenário atual, de você perceber, por exemplo, a partir do índice de desemprego, que talvez tenha muita gente interessada em Uber, mas o teu nível de capital necessário e a própria política da empresa não vai permitir e não vai deixar que uma ideia como essa minimamente vá para frente. E aí entra a ideia de habilidade conceitual. E, gente, perceba, agora a gente vai entrar num terceiro e último assunto da nossa aula. Hierarquia. Professor, Oi. e se eu tiver as habilidades técnicas e humanas, e se eu não tiver as conceituais? Pode ser um bom administrador? Olha, essa tua pergunta é muito boa, porque ela tem um condão de a gente pensar sobre a realidade. Esse tipo de pergunta, Maria, eu não consigo dizer que sem habilidades conceituais você não vai sair do chão. Eu não consigo dizer que você não vai dar 2 passos, mas eu consigo dizer que se você não tiver clareza e você não conseguir fazer conexões de cenários, perceber o que está acontecendo agora e o que é que isso pode ter implicações para o futuro, eu posso dizer com certeza, a partir dessa construção que eu acabei de te dizer, que você pode até começar a dar certo. Mas a tendência é que você não continue dando certo. Por quê? Porque o cenário muda muito. As coisas vão se alterando num ritmo, muitas vezes, fora do nosso controle. E é preciso estar aberto para compreender o que é que pode acontecer e o que é que muito provavelmente vai acontecer. Bola de cristal a gente não tem, mas a gente pode, a partir de uma leitura de um noticiário, a gente pode, a partir de uma notícia que a gente vê na televisão, já ficar de orelha em pé e dizer, olha, tá vindo uma oportunidade aí. Ou se não, olha, tá vindo uma chuva aí, deixa eu pegar meu guarda-chuva, deixa eu economizar um capital aqui, porque talvez
o cenário, a economia fique desaquecida, e aí eu vou precisar ter uma sobrevida financeira aqui para não precisar demitir meus funcionários. Talvez seja o momento de eu estocar aquele produto, aquele tipo de mercadoria, para eu conseguir me diferenciar no mercado em que talvez o fornecedor esteja mais escasso. Essa é a questão conceitual, de você conseguir conectar elementos que talvez não tenham relação um com o outro. Entendeu, Maria? Entendi, sim. Hierarquia, gente. Me dá um negócio ruim quando eu vejo essa imagem, não sei vocês. Mas eu tenho certeza que vocês já conheceram, ou talvez alguns de vocês já tiveram até a infelicidade de trabalhar numa instituição que roda mais ou menos assim, né? Galera lá de baixo é só se lascando. Galera lá de cima só com aquele sorrisinho meio... vamos dizer assim, eu sei que eu estou fazendo merda e os outros que limpe, né? Tenho certeza. Gente, essa é uma visão de hierarquia totalmente ultrapassada. Hoje, nós não entendemos hierarquia simplesmente como um exercício de quem alguém manda e se dá bem e alguém obedece e se dá mal. Hoje, trabalhamos em uma lógica de hierarquia em que o líder age de uma maneira diferente. Ele está lá para dar condições aos outros. Ele está lá para guiar. Ele está lá para motivar. Ele está lá para, de alguma maneira, permitir que outras pessoas também subam ou também, pelo menos, alcancem seus objetivos. E eu não estou aqui querendo dizer que as organizações são aquele ambiente feliz em que todo mundo dá as mãos, kumbaya, e é lindo e maravilhoso, não, gente. Estou dizendo isso, não. Tem briga que são uma poxa. A treta é constante. Mas a teoria mais moderna que se tem de administração parte do pressuposto que as pessoas não são recursos coisificáveis. As pessoas não são gerenciáveis como os recursos. As pessoas são lideradas. E essa liderança passa pelo exercício de influência. E aí, para que a gente compreenda bem isso, é interessante que a gente conheça os níveis organizacionais. Aqui eu trouxe outra pirâmide, porque a gente tem um começo que vai findar em uma base. E veja, o nível estratégico vai ser aquele responsável por definir o futuro da empresa. O nível estratégico define o que acontece quando acontece. Aqui eu estou falando do presidente, dos diretores, de um nível um pouco mais elevado do ponto de vista de decisões futuras. Nesse nível estratégico, eu tenho as principais figuras da empresa do ponto de vista de cargo. Mas eu tenho, num segundo nível, o nível gerencial. E aqui eu coloquei o administrador, o coordenador, o gerente, que ele ouve as decisões do nível estratégico, interpreta elas e, de alguma maneira, torna elas palpáveis. É como se o nível tático recebesse as ordens e traduzisse as ordens para o nível operacional, que é aquele nível mais técnico, é aquele nível executor, é aquele que discute um plano de ação propriamente mais mastigado. E aí, gente, num exemplo mais claro, a gente pode dizer que no nível estratégico, eu vou ter o dono da empreiteira, o cara que é o dono do negócio. Eu vou ter o reitor do IFCE, eu vou ter o presidente do Brasil. No nível tático, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter um engenheiro da obra, eu já vou ter um diretor do campus, eu já vou ter um chefe de um determinado setor. E no nível estratégico, eu já vou ter o quê? Perdão, operacional, eu já vou ter o quê? Já vou ter o pedreiro, o professor, o vendedor. E, gente, não ache que essa divisão de níveis ela é a coisa mais importante a se conhecer de uma empresa.
Porque o nível estratégico não continua rodando em uma administração, em uma empresa que não existe mais. Para que o nível estratégico continue dando certo, o nível operacional precisa desempenhar seu trabalho bem. Ele precisa ter compreendido as ordens. Ele precisa ter os recursos necessários. Um vendedor não vende um produto que não existe. Para que esse produto exista, o nível tático tem que ter pensado bem como é que ele vai utilizar os recursos que recebe do nível estratégico. Então, veja, a nossa função enquanto administradores tem uma relação direta com operar nesse nível tático. Nós somos meio que esse meio campo, repito a metáfora. A gente é meio que a metade do sanduíche, fica um pouco espremido, porque o nível operacional buzina no ouvido da gente, o nível estratégico também, porque o nível operacional quer mais fogo, o nível estratégico quer mais resultado. E aí a gente fica nesse samba do crioulo doido, porque naturalmente pertencemos ao nível tático. No entanto, aí entra uma coisa massa sobre nossa profissão. No nível operacional, você vai ter administradores também, porque a liderança faz parte e atua em todos os níveis da organização. Todas elas precisam de gestão. O nível estratégico precisa de gestores, administradores que tenham compreensão das habilidades conceituais. Assim como no nível operacional, eu tenho que ter gente que esteja a par das habilidades técnicas. E aí, vocês percebem que eu posso fazer uma conexão entre os níveis, os papéis e as habilidades requeridas. Vocês acham que onde é mais necessária a habilidade humana? No nível estratégico, tático ou operacional? Eu acho que nos três. Concordo. Essa seria uma resposta, vamos dizer assim, nota 10. Mas vamos elaborar mais ela? Considerando que o nível tático faz a ponte, quem é que precisa mais... Qual é a habilidade mais necessária para fazer essa ponte? A habilidade humana. Afinal, você vai ter que saber lidar... Operacional. Sem dúvida. Como é, Lineu? Cortou um pouco. Perdão, Lineu, mas cortou um pouco. Eu quis dizer, professor, que sem... O senhor está me ouvindo agora? Tô sim, tô ouvindo. Professor? Oi, tô ouvindo. Está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. A minha net está um pouco ruim, estou usando... Pronto, eu quis dizer que sem dúvida nenhuma... sem dúvida nenhuma é operacional. Porque ele é que está à frente para fazer as coisas, né? Para resolver as coisas, para vender, para fazer a diferença lá. Sem um vendedor, sem alguém para atender, não tem como validar, não tem como fazer nada. Mesmo que as coisas já tenham sido feitas anteriormente. Rapaz, essa tua resposta foi interessante. Mas eu pensar, concordo exemplo, com o que ela falou, que sem... Rapaz, eu acho que está tendo algum delay entre o que você está falando e o que eu estou ouvindo. Eu acho que eu até te interrompi enquanto você falava. Peço até desculpa, Lendeu. Mas você falou uma coisa muito interessante. Se você for pensar num vendedor e vislumbrar o que ele faz de interação com o público-alvo, você vai perceber que no nível operacional existe um contato maior com o público. Se existe um contato maior com o público, naturalmente vai ser mais necessário você conseguir ter interação humana com esse público. Concordo, 100%.
Mas quando a gente discute os níveis organizacionais, a gente não está falando só e somente só do vendedor. Ao vendedor é necessária a compreensão de técnicas de venda, de conhecimento técnico do produto, de reconhecimento dos processos internos para você conseguir, por exemplo, negociar um maior desconto, para você conseguir, por exemplo, discutir um maior prazo de pagamento. 100%, habilidade humana, humana, humana. Mas veja, sobretudo habilidade técnica. Por quê? Porque não adianta nada o vendedor conseguir ter um cliente satisfeito, mas ele fazer isso a partir de um desconto maior do que a loja pode suportar. Não adianta nada ele mentir para um cliente dizendo que aquele produto é perfeito, lindo e maravilhoso, o cliente sair de lá satisfeitíssimo, mas ele não conhecer tecnicamente o produto que está ofertando. Então, no nível operacional, a habilidade mais necessária, e veja, eu estou falando a mais necessária, não estou dizendo que as outras não são necessárias. Inclusive, quando a gente falou das habilidades humanas, eu fiz um adendo sobre ela, colocando como a mais importante nesses dias de hoje, né? Mas no nível operacional, o que se espera mais é que aquele vendedor, por exemplo, ele compreenda e conheça o produto. É que aquele professor, por exemplo, conheça o conteúdo que está discutindo. É que aquele pedreiro, por exemplo, conheça o processo de alvenaria de uma determinada parede. Então, nesse nível, espera-se isso. Mas não se espera apenas isso. Afinal, não adianta nada esse vendedor conhecer tudo do produto e não saber dar um bom dia para o cliente. Não adianta nada o professor entender tudo de pesquisa, mas os alunos não compreenderem meia palavra do que ele fala. Do mesmo jeito que não adianta nada esse pedreiro conseguir ser muito bom tecnicamente quanto à alvenaria de uma parede, mas ele não conseguir cumprir um horário de trabalho. Então, determinadas questões humanas, elas não são dispensáveis. Elas fazem parte porque a gente está discutindo a interação de grupo. Mas eu gostei muito dessa tua colocação, Lineu. Eu confesso que é muito rico a gente pensar nessas conexões, porque faz com que a gente tenha até um aprofundamento maior sobre esses conceitos. Obrigado aí pela interação. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Tá. Como eu comentei em algum momento da nossa aula, algumas técnicas administrativas, a gente vai ver com mais detalhes em outra disciplina, chamada rotinas administrativas. Eu vou conversar com vocês sobre o que é um relatório, o que é um memorando, o que é um ofício, como é que se discute um fluxo de processo. Eu não vou entrar muito nesses tópicos agora, porque senão a gente vai queimar etapas. Mas eu queria que você soubesse que tem um nome para cada uma dessas coisas. A gente pode falar nessa discussão de níveis organizacionais sobre uma coisa chamada organograma. Existe o fluxograma, existe o funcionograma. E cada uma dessas coisas tem um nomezinho. Mas por hoje, gente, eu queria mais duas coisas só. Vou até sentar. Como eu falei para vocês no início do nosso encontro, próxima semana eu vou deixar vocês mais à vontade para ler essa apostila, certo? Que eu já passei hoje para vocês. Eu vou até resgatar ela de novo para mostrar para se porventura alguém tenha chegado um pouco depois. Deixa eu parar aqui a gravação.